Força de vontade é o mito mais vendido no ramo do desenvolvimento pessoal, gente. Ô mentirinha daquelas. Ela é apresentada como uma solução para tudo, mas quando na verdade não resolve nada, absolutamente nada. As pessoas acreditam que falham por não ser boas o suficiente, por não serem fortes, e esse mito mantém as pessoas presas em ciclos que duram 1 ano, que duram 6 meses, que podem durar até a vida inteira. Mas de onde que vem o mito da força de vontade? O mito da força de vontade vem da necessidade de explicar uma coisa que é muito mais complexa, que no caso se chama cérebro, que se chama sistema límbico, que se chama córtex pré-frontal. Por ser muito complicado de explicar, as pessoas resumiram isso à força de vontade. Mais fácil dizer que é falta de força do que entender de comportamento humano. O discurso da força de vontade, ela cria heróis e fracassados. Mas quando na verdade só existem 2 tipos de pessoas: as pessoas que entendem como o cérebro funciona, as pessoas que não entendem. As pessoas que entendem como o cérebro funciona não dependem de força de vontade ou de vontade para fazer o que tem que fazer. Elas simplesmente agem, mesmo sem vontade. O mito da força de vontade, ele ignora a biologia, ignora a repetição, porque um hábito ele só vem através da repetição. Agora, por que a força de vontade, esse mito, parece tão sedutor, parece tão atraente pra gente? Porque esse mito, ele coloca você no controle. O mito coloca você no centro. Toda a culpa é do indivíduo. Nada acontece porque coisas inesperadas acontecem. Nada acontece porque, sei lá, você não dormiu bem uma noite, você brigou no trânsito, alguém fechou o teu carro, bateu no teu carro, isso estressou você. Consequentemente, você não está a fim de fazer o que você tinha que fazer. Existem circunstâncias que fazem você não ter vontade, mas é aí que entra a disciplina. Exatamente aí que entra o ponto-chave. Esse mito ele vai criar a ilusão de que a solução está sempre ao seu alcance. Sim, claro, existem coisas que você controla, existem coisas que você não controla. Você tem que de fato focar nas coisas que você controla. Um vídeo do YouTube, por exemplo, o que eu controlo a thumbnail, eu controlo o conteúdo do vídeo, eu controlo o título. Agora, o que eu não controlo é o alcance que o YouTube vai dar pro vídeo. Eu tô com 3 semanas de vídeo adiantado já. O meu primeiro vídeo foi ontem ao ar. Você sabe quantas views ele teve? 8 views. Você sabe quantas impressões ele teve? 200. Você sabe quanto de TR ele teve? 0. Eu acredito que seja a thumbnail que não esteja das melhores. Mas pode ser que o YouTube mostrou para público que não queria ter esse tipo de conteúdo. Tanto é que nas métricas lá estavam 1%, não 0,5% de visualizações foram através de pesquisas no YouTube. Ou seja, o resto foi tudo vídeo sugerido. Pode ter aparecido em vídeos nada a ver, entendeu? Nada a ver. Do tipo, os animais mais perigosos do mundo. O que uma pessoa que está vendo os animais mais perigosos do mundo vai ter interesse em desenvolvimento pessoal? Entendeu? Não vai ter. Isso não está no meu controle. E quando a força de vontade falha, você vai sentir culpa. Você vai se sentir culpado por você não ter conseguido fazer de fato o que você tinha que fazer. Mas quando na verdade você deveria questionar o método que você está fazendo aquela determinada coisa. Eu não sei se você está dando para entender. Comenta aqui embaixo. Agora, qual que é o principal problema da força de vontade? A força de vontade não é uma força constante, não é previsível, tão pouco confiável. Ela varia conforme seu sono, conforme seu estresse, conforme seu estado emocional. É uma força que depende totalmente das suas emoções. Emoções ruins, sua força de vontade vai para casa do caramba, e emoções boas, você tem sua força de vontade ao seu belo prazer. Mas e quando você estiver naquele dia ruim? O que você vai fazer? Você não pode depender de força de vontade. Você nunca vai saber quando a força de vontade vai estar ao seu belo prazer. Nada de importante pode depender de uma coisa tão estável, de uma coisa ao completo acaso. Agora, por que algumas pessoas parecem ter mais força de vontade que outras? É simples, elas não ficam usando a força de vontade o tempo inteiro. O esforço delas é quase invisível, elas focam nas pequenas conquistas dela.
E isso te dá uma força que supera a da força de vontade. Você tem que celebrar as suas pequenas vitórias. E eu celebro quando consigo gravar os vídeos da semana. O comportamento dessas pessoas parece fácil, porque já está no automático. Ou seja, já virou um hábito. As pessoas, nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Para poupar energia, ele cria hábitos. São respostas automáticas a determinadas ações que tomamos ao longo do dia. Presta atenção. Se isso está quebrando suas crenças, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam tomar esse tapa na cara e pessoas que sentem culpa por acharem que não são boas o suficiente. E quanto mais engajamento, mais essa mensagem vai ser espalhada para mais pessoas. Mas o que acontece quando alguém acredita muito na força de vontade? A pessoa entra num ciclo de promessa que nunca se cumpre. O ciclo é, a pessoa começa empolgada, acontece qualquer coisinha, a pessoa desiste, isso gera uma frustração, no outro ano ela promete que vai fazer dar certo. Esse ciclo se repete repetidas vezes. E quando a pessoa não consegue, a pessoa se culpa, a pessoa se frustra. Tem aquela enxurrada de emoções ruins que você não tem vontade de levantar da cama depois. O medo da força de vontade, ele nunca morre por causa do seguinte: ele protege a falsa narrativa de controle, de que você está no controle de tudo ao seu redor. Mas como a gente já discutiu no início do vídeo, não é bem assim que funciona. Imprevistos acontecem, mas o que você controla é a sua resposta para fora, a sua resposta para o mundo externo. E é isso que vira o teu game. As pessoas sempre fazem a pergunta errada. As pessoas perguntam: como que eu posso ter mais força de vontade? Essa pergunta parte de uma premissa falsa. Ela assume que a solução é apenas aumentar o esforço, mas a solução seria você fazer o esforço de forma inteligente. É a mesma coisa de um canal no YouTube. Você não vai ter sucesso aqui apenas postando um vídeo. Você tem que analisar as métricas, você tem que saber o que funciona, o que não funciona, o que você pode ajustar e o que depende do próprio YouTube, da própria plataforma. Enquanto essa pergunta existir, esse mito vai estar sempre de pé. As pessoas deviam fazer a seguinte pergunta: por que eu preciso fazer tanta força nisso? Porque se você tem que fazer uma força descomunal para alguma coisa, é sinal que tem alguma coisa de errado. E a mesma coisa de você não saber ler suas próprias emoções. Se no último ano você teve mais emoções positivas do que negativas, isso obrigatoriamente significa que você está no caminho certo. É uma resposta do universo, por assim dizer. Enquanto se você teve mais emoções negativas, isso consequentemente quer dizer que você não está seguindo o caminho que você devia seguir. Eu comecei o canal por causa disso. Porque eu cheguei num ponto que eu tive que dar um basta. Tive que dar um basta nas minhas frustrações. E eu já tive outros canais. E cara, como eu me sentia bem gravando vídeo. Agora, o que vai mudar na sua vida quando esse mito cair de uma vez por todas? Quando esse mito cair na sua vida, a sua culpa vai diminuir, suas frustrações vão diminuir. Não é que você não vai ter problema, você vai ter, mas você vai ter que saber gerir a forma que você vai reagir. É esse o ponto central, a forma como você reage. Você vai parar de se odiar por simplesmente falhar, você vai começar a observar determinados padrões das pessoas ao seu redor, do ambiente. Você vai começar a notar o que funciona e o que não funciona. Isso abre espaço para uma mudança real, uma mudança que realmente vai surtir efeito. Agora, o que você deve levar desse vídeo? Se mudar só dependesse de força de vontade, a gente era ferrado. Ninguém nunca falharia. Porque se apenas o fato de querer fosse o suficiente, quantas pessoas não estariam na miséria? Me responde aqui embaixo. Quantas pessoas? Ou seja, você tem que querer, mas ao mesmo tempo você tem que agir de acordo. E não agir de qualquer forma. Você tem que fazer um esforço inteligente. O problema não é que você é fraco. O problema é você acreditar num sistema que não funciona. Enquanto as pessoas continuarem acreditando que força de vontade serve para mudar de vida, a verdadeira mudança vai ser rara. Gente, força de vontade não muda ninguém. E não era para mudar mesmo. Ela nunca foi feita para sustentar uma vida. A força de vontade
basicamente o arranque de um carro. Mas agora o que sustenta o carro é o motor mesmo. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo em qual área da sua vida você mais precisa de força. O comentário vai ajudar você a perceber os seus próprios padrões. A inscrição garante a sua continuidade nessa linha de conteúdo. Muito obrigado por essa aula e até a próxima.